Tem memórias que são como ferramentas velhas guardadas numa caixa. A gente só descobre que estão enferrujadas e com o fio perdido quando tenta usar de novo. Foi o que aconteceu com a gente em 2018, por causa de uma ideia do meu pai. Naquele ano, meu pai, Gilson, decidiu que precisávamos conhecer o sítio onde ele cresceu. Não era mais da nossa família. Pertencia a um conhecido dele que usava o lugar umas 2 ou 3 vezes por ano, no máximo. Ele conversou com o dono, explicou a situação e o cara liberou a casa para passarmos um fim de semana. De graça. Meu pai ficou feliz da vida, como se tivesse ganhado na loteria. Minha mãe, Cida, até tentou argumentar. Disse que era longe, que a Adriana, minha irmã, só tinha 3 anos e ia sofrer com o calor. Mas não teve jeito. Quando Gilson colocava uma coisa na cabeça, não havia quem tirasse. A viagem foi longa, saímos bem cedo, o ar ainda estava fresco, mas logo o sol começou a esquentar de verdade o carro. Meu pai não parava de falar. Apontava para morros, rios secos, árvores, e em tudo ele tinha uma história. Ali, Matias, ficava a venda do seu Antenor, ele disse apontando para um trecho de mato fechado. A gente comprava guaraná em garrafa de vidro e paçoca. Ele sorria, mas eu percebia que o sorriso não chegava aos olhos. Parecia que ele estava recitando uma coisa decorada, mais para se convencer do que para nos convencer. Eu só concordava com a cabeça, olhando a paisagem monótona pela janela. Para mim era só mato e poeira. Mas para ele, era como se cada pedaço daquele chão lembrasse ele de quem ele tinha sido. Depois de horas, o asfalto acabou. O carro começou a trepidar numa estradinha de terra vermelha, tão estreita que os galhos das árvores arranhavam as janelas. A cada curva, eu sentia um aperto esquisito no estômago. Não era enjoo da viagem, era outra coisa, uma sensação de que a gente não estava indo para um lugar, mas voltando para um tempo que não era nosso. E meu pai, no volante, parecia cada vez mais um estranho. Um homem feliz demais por fora e com alguma coisa muito quieta por dentro. Quando chegamos, meu pai desceu do carro e ficou uns segundos parado, só olhando. A casa era simples, com a tinta da parede já descascada em alguns pontos e janelas de madeira de um azul desbotado. Havia um terreiro de terra batida na frente e mais ao fundo algumas árvores de fruta. E um pouco afastada de tudo, solitária, uma figueira imensa. Era uma árvore grande demais para o lugar, escura, com galhos que pareciam braços retorcidos se espalhando em todas as direções. Gilson ficou ali, quieto, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era alegria nem tristeza. Era reconhecimento. Como encontrar um conhecido de quem não se gosta, mas que se é obrigado a cumprimentar. Depois de um instante, ele piscou, forçou um sorriso e nos chamou para descer. Ele nos guiou pelo sítio, mostrando onde o avô dele amarrava os cavalos, o lugar onde ficava o poço antigo, agora coberto com uma placa de cimento. Ele falava sem parar, uma falação rápida sobre a infância dele, mas eu mal prestava atenção. Eu não conseguia parar de olhar para a figueira. Havia algo nela que me deixava desconfortável. Foi quando minha mãe me cutucou. "Cadê a Adriana?" Olhamos em volta e a vimos. Ela tinha se afastado um pouco e estava parada, a uns 10 metros do tronco da figueira, bem debaixo da sombra dos galhos mais baixos. Ela estava de costas para nós, olhando para cima, para a folhagem densa. Então levantou a mãozinha e acenou. Minha mãe riu. "Filha, tá dando oi para quem aí?" Adriana se virou para nós com aquele jeitinho sério que criança pequena faz e apontou. "Pra moça." A palavra mal tinha saído da boca dela e meu pai já estava se movendo. Ele não correu, mas andou com uma pressa controlada, dura. Pegou Adriana pela mão com uma força que eu achei desnecessária e a puxou de volta para perto da gente. O rosto dele estava fechado, os maxilares travados. Ele se ajoelhou na frente dela. "Não é para chegar perto daquela árvore, ouviu?" Ele disse com uma voz baixa e ríspida, que fez minha irmã encolher os ombros. "Fica aqui com a mamãe." Ele se levantou e tentou voltar à conversa de antes, mas o clima bom da lembrança tinha acabado. O resto da tarde, ele não tirou os olhos da minha irmã. E de vez em quando, eu o pegava olhando de relance para a figueira como quem vigia um inimigo. A gente almoçou ali mesmo, na varanda, umas coisas que minha mãe tinha trazido de casa.
A comida parecia sem gosto. Gilson fez Adriana sentar no colo dele e não a deixou descer para nada. Qualquer tentativa dela de se mexer e a mão dele a segurava com firmeza no lugar. O silêncio entre nós era desconfortável, só quebrado pelo barulho dos talheres e pelas frases que meu pai soltava de vez em quando, tentando soar normal. Essa varanda. Lembro de ficar aqui com meu pai descascando laranja. Ele falava, mas olhava por cima do ombro na direção da figueira. Minha mãe, que até então estava quieta, resolveu intervir. Gilson, o que está acontecendo? Você mal falou comigo direito desde que chegamos. Se arrependeu de ter vindo? Ele demorou a responder. Forçou uma risada que soou oca. Claro que não, Cida. É só a emoção de estar aqui de novo. Traz muita coisa de volta. Era uma desculpa ruim e todos nós sabíamos. A emoção não era saudade. O clima estava pesado. À tarde, tentei conversar com ele. Pai, por que a Adriana não pode brincar perto daquela árvore? Tem cobra, alguma coisa assim? Não é nada disso, Matias. É só que o chão ali é irregular. Não quero que ela tropece e se machuque. Fim de papo. O tom dele foi definitivo, cortante. Ele não estava me dando uma razão, estava me dando uma ordem para não tocar mais no assunto. O sol começou a baixar e o sítio foi se transformando. As sombras se esticaram e a figueira parecia crescer, se agigantar contra a luz alaranjada do fim de tarde. Os sons dos bichos noturnos começaram. Um zumbido constante que antes me pareceria tranquilo, mas que agora soava como um aviso. Assim que a primeira estrela apareceu, meu pai nos mandou para dentro. Ele não pediu, ele mandou. E então ele fez algo que me deixou com medo de verdade. Ele começou a fechar e trancar não só as portas, mas também as venezianas de madeira de todas as janelas, deixando a casa num breu, quebrada apenas pela luz amarela e fraca de uma única lâmpada na sala. Lá fora, o ar estava abafado, mas agradável. Ele nos trancou ali dentro como se esperasse um ataque. Disse que sairíamos ao amanhecer. Ninguém dormiu direito, claro. O ar dentro da casa ficou pesado, quente. Meu celular não tinha serviço ali. No visor só aparecia sem serviço. A gente improvisou umas camas no chão da sala, todos no mesmo cômodo. Meu pai fez questão de que a Adriana ficasse deitada entre ele e minha mãe. Eu fiquei um pouco mais afastado, perto da parede, ouvindo os estalos da madeira velha e os meus próprios pensamentos que não paravam de girar em torno daquela árvore. Não sei que horas eram, talvez 2 ou 3 da manhã, quando acordei com sede. A casa estava numa escuridão quase total, exceto por uma fresta de luar que entrava por uma das venezianas mal fechadas. Sentei no colchão com os olhos tentando se acostumar com a escuridão, e foi quando eu ouvi. Era um som baixo, quase imperceptível. O estalo metálico da tranca, seguido do arrasto da madeira. Vinha da porta da frente. Eu travei, forcei a vista e vi que o lugar da Adriana, entre meus pais, estava vazio. Senti a garganta secar de pânico. Levantei devagar, sem fazer barulho, e lá estava ela, uma silhueta minúscula contra a porta, de pé num banquinho que ficava ali no canto. Suas mãos pequenas se esticavam para alcançar a tramela de ferro. O clique que eu ouvi era ela tentando levantar o metal pesado. Meu primeiro instinto foi gritar, mas a voz não saiu. Cheguei mais perto, pisando na ponta dos pés. Adriana? Sussurrei, o mais baixo que consegui. O que você está fazendo? Ela não se virou, continuou ali, concentrada na sua tarefa, empurrando a tranca com um esforço tremendo para a idade dela. Adriana, volta para a cama, agora! Eu disse um pouco mais firme, esticando a mão para tocá-la. Foi aí que ela parou e respondeu sem se virar para mim com a voz sonolenta e clara de uma criança que não vê maldade em nada. A moça está me chamando para brincar. Aquilo me deu um arrepio estranho. Que moça, filha? Não tem ninguém lá fora. Tem sim, ela insistiu, ainda de costas. Ela está cantando para mim. Vem, Matias. Ela disse que tem um balanço pra gente. O sussurro dela foi o suficiente. Antes que eu pudesse processar, um som atrás de mim me gelou. Um rosnado baixo do meu pai, vindo do fundo da garganta. Ele se levantou do chão com uma velocidade impressionante. Ele passou por mim como um vulto, arrancou Adriana de cima do banco e a segurou contra o peito. Ele não olhou para ela.
Ele olhava fixamente para a porta com os olhos arregalados, como se pudesse ver através da madeira. Ele tremia, não de frio, mas de um pavor de verdade. Minha mãe acordou com o barulho, confusa. Gilson, o que foi? Meu pai não tirou os olhos da porta. A voz dele saiu trêmula, mas com uma urgência que não dava para discutir. Cida, levanta, pega as bolsas, a gente vai embora daqui agora. Minha mãe tentou argumentar, a voz ainda grogue de sono. Gilson, você enlouqueceu? A gente não pode sair agora, no meio da noite. É perigoso essa estrada, mais perigoso é ficar. Ele a cortou. Ela se calou, não pela ordem, mas porque viu nos olhos dele um pavor que nunca tinha visto ali. O tom de voz dele encerrou a discussão. Não era raiva, era um medo que eu nunca tinha ouvido em um adulto, muito menos no meu pai. Era o tipo de medo que faz a gente só obedecer. O que veio depois foi uma correria silenciosa. A gente se moveu pela casa escura como ladrões, tropeçando nas coisas, pegando o que via pela frente. Ninguém acendeu outra luz. Jogamos tudo de qualquer jeito dentro das nossas bolsas. O barulho do zíper soava alto demais. Minha mãe tentava acalmar a Adriana, que tinha começado a chorar baixinho, assustada com a nossa pressa. Meu pai foi até a porta e ficou parado com a mão na tranca esperando. Ele olhava para nós, apressando-nos com os olhos. Quando finalmente estávamos prontos, ele respirou fundo. Eu vou levar a Adriana para o carro. Assim que eu destravar as portas, vocês dois vêm atrás de mim com as bolsas. Não parem para nada, entenderam? A gente só balançou a cabeça. O som da tranca de ferro correndo foi como um tiro no silêncio. A porta se abriu e o ar da noite entrou. Frio. Meu pai saiu rápido, quase correndo com a Adriana no colo. Ouvi o clique das portas do carro destravando e então saímos, eu e minha mãe, carregando as bolsas de forma desajeitada. Enquanto corria, não ousei olhar para a figueira, mas senti a mancha escura dela no canto do olho, como um buraco na noite. Meu corpo todo estava focado em chegar até o carro, naquela caixa de metal que parecia o único lugar seguro do mundo. Entramos e batemos as portas. Gilson girou a chave na ignição e o motor protestou antes de pegar. Ele engatou a marcha e acelerou pela estradinha de terra, fazendo o carro sacudir violentamente. Os faróis criavam um túnel de luz na escuridão e os galhos das árvores que passavam rente ao vidro pareciam querer nos agarrar. Ninguém falou nada durante todo o trajeto de terra. Minha mãe, no banco de trás, abraçava a Adriana, que finalmente tinha voltado a dormir. Meu pai mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos tão apertadas no volante que os nós dos dedos estavam brancos. Eu olhava para frente, mas a imagem da minha irmãzinha tentando abrir a porta não saía da minha cabeça. E a voz dela, falando da moça que cantava, ecoava nos meus ouvidos. A gente já estava na estrada principal há uns 20 minutos, sob a luz laranja dos postes, quando meu pai finalmente quebrou o silêncio. A voz dele saiu baixa, rouca, como se viesse de muito longe. Quando eu era criança, ele começou sem tirar os olhos do asfalto. Eu e meus irmãos, a gente via coisas naquele sítio. Minha mãe se inclinou para a frente esperando. Eu fiquei imóvel. Naquela figueira, ele continuou, e a palavra pareceu pesar na boca dele. A gente via uma mulher. Nem sempre era nítido. Às vezes era só uma mancha escura se mexendo com o vento, um vulto. Mas ela estava sempre lá. E às vezes ela falava com a gente. Ele engoliu em seco. Era um sussurro bem baixinho, chamava nosso nome, dizia pra gente chegar mais perto que queria mostrar uma coisa. No começo, a gente achou que era sonho, pesadelo. Mas quando um contava pro outro, a gente via que todo mundo tinha ouvido a mesma coisa na mesma noite. Ele fez uma pausa e o barulho do motor do carro preencheu o vazio. Minha avó, a mãe da minha mãe, foi quem nos explicou. Ela disse que muito antes da casa existir, quando tudo aquilo era só mato, o pessoal de um vilarejo que havia por perto enforcou uma mulher naquela árvore. Acusaram ela de bruxaria, de fazer mal às crianças. Minha avó dizia que a alma dela ficou presa ali, amarga, e que de tempos em tempos ela chamava uma criança para perto, para não ficar sozinha. Eu olhei para o banco de trás, para a Adriana dormindo com o rosto sereno. Aquilo me gelou dos pés à cabeça. Eu quis voltar lá. Meu pai confessou, a voz falhando.
Eu precisava. Achei que era só medo de criança, sabe? Uma história que a gente aumentou na cabeça. Uma parte de mim precisava provar que não era real para poder finalmente deixar aquilo para trás. Ele balançou a cabeça, um gesto de derrota. Assim que eu vi a Adriana acenando para a árvore, eu soube que não era. Eu soube que aquilo ainda estava lá, esperando. Nunca mais voltamos àquele sítio. Nunca mais tocamos nesse assunto. A vida seguiu, e a memória daquela noite foi ficando para trás, como um pesadelo que a gente se esforça para esquecer. Adriana, felizmente, não se lembra de absolutamente nada. Para ela, foi só um passeio que acabou mais cedo. Pelo menos era o que eu pensava. Um dia, meses depois, eu estava no meu quarto e ouvi ela brincando no corredor. Ela estava com suas bonecas cantarolando uma melodia. Não era de nenhum desenho, nenhuma musiquinha de criança que eu conhecesse. Era uma melodia estranha, meio triste, com umas notas que não pareciam combinar. Fui até a porta. Que música é essa, pequena? Nunca ouvi. Ela me olhou, deu de ombros e voltou a ajeitar o cabelo de uma boneca. Não sei. É da moça da árvore. Tenho 42 anos e moro sozinho numa casa que herdei dos meus pais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nunca fui de acreditar em histórias de terror, mas a madrugada chuvosa de 3 anos atrás mudou completamente a forma como vejo o silêncio de uma casa. Era quase meia-noite quando a chuva começou forte. Eu estava deitado, mexendo no celular, tentando pegar no sono. O barulho da água batendo no telhado sempre me trouxe paz, mas naquela noite estava diferente. Havia um peso estranho no ar, como se cada trovão empurrasse uma sensação ruim para dentro de mim. Apaguei as luzes e fiquei deitado de lado, ouvindo a tempestade. Foi então que percebi um som de arrastar de pés no chão da sala. Meu coração disparou na hora, mas tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Só que o som veio de novo, e dessa vez mais claro. Levantei devagar, descalço, e fui até a porta do quarto. A casa estava escura, apenas alguns flashes de relâmpagos iluminavam as paredes. Eu estava parado, tentando ouvir, quando veio um som que quase arrebatou minha alma. Era uma risada baixa, quase infantil, mas carregada. Não era gargalhada. Era como se alguém tivesse prendido o riso e deixado escapar aos poucos. Fiquei paralisado, percebendo que o som vinha da sala. Respirei fundo e caminhei até lá, o mais silencioso possível. Quando cheguei perto da porta, um clarão da rua iluminou o cômodo e eu vi. Tinha um homem sentado no meu sofá, encharcado, magro demais, e com um sorriso muito bizarro. Ele ria sozinho. E o pavor me deixou travado. Por um segundo achei que fosse alguma aparição, mas percebi o cheiro forte de álcool e de sujeira. Era um drogado, alguém que tinha invadido minha casa para se abrigar da chuva. Quando a luz sumiu, fiquei apenas com o som da respiração dele e aquelas risadinhas baixas que ele soltava como se falasse consigo mesmo. Peguei coragem e acendi a luz da sala. Ele virou lentamente a cabeça para mim, ainda sorrindo, como se não estivesse surpreso de ter sido descoberto. Eu gosto daqui, ele disse antes de rir de novo. Não sabia se ele estava armado ou não, mas naquele instante só pensei em sobreviver. Corri para a cozinha, peguei uma faca e liguei para a polícia com a mão tremendo. Enquanto falava no telefone, ele continuava sentado no sofá, rindo baixinho como se aquilo fosse uma brincadeira. Os minutos até a viatura chegar pareceram horas. A chuva cortava qualquer outro som, mas eu ainda ouvia a risada dele, como se fosse feita para me enlouquecer. Quando os policiais entraram e o retiraram da casa, ele não resistiu. Apenas levantou e saiu rindo, sem olhar para trás. Depois daquela noite, nunca mais consegui dormir em paz quando chove. A lembrança não é do homem em si, mas da risada. Aquela risada era doente e parecia realmente de um demônio de filme.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu pai me contou esta história há alguns anos. Não tem nada de paranormal, mas ele jura que realmente aconteceu. Eu já era nascido, mas mesmo assim ele costumava ir com meu avô à floresta para cortar lenha. Essa clareira ficava a uns 40 quilômetros do povoado, um lugar bem solitário, onde iam de vez em quando. Certa vez já tinham terminado de cortar e empilhar a lenha no carro, quando meu avô percebeu que 3 pneus estavam furados. Rapidamente notou que não foi acidente. Meu pai diz que os cortes eram limpos, como se alguém tivesse esfaqueado. Era a primeira vez que algo assim acontecia e ficaram parados, no meio do nada, sem ninguém por perto. Meu avô tentou ligar para um compadre usando um celular velho que mal funcionava na época, mas não havia nenhuma barrinha de sinal. Meu avô e meu pai caminharam um pouco, buscando um ponto com melhor sinal, sem se afastar muito. Alguns metros adiante encontraram um rastro de sangue fresco no chão. Havia pedaços de carne espalhados, como se um animal tivesse sido destroçado. O cheiro era insuportável. Seguindo com cuidado, chegaram a uma clareira no bosque e viram um homem agachado, arrancando pedaços de algo no chão. Congelaram. Quando os olhos se acostumaram, perceberam que não era um animal, e sim uma pessoa. O sujeito estava devorando outro ser humano, arrancando carne a mordidas com as mãos enfiadas no corpo. Meu pai diz que nunca vai esquecer os estalos misturados a grunhidos baixos. Tentaram recuar sem fazer barulho, mas o medo fazia tremer. Conseguiram voltar ao carro, com o coração prestes a explodir, e justo quando meu avô girou a chave, viram algo entre as árvores. O homem saiu das ramas, com um machado enferrujado na mão, pingando sangue. Seus olhos, segundo meu pai, eram vazios, como se não houvesse nada neles. O homem os alcançou e começou a bater na traseira com o machado, depois em uma janela. Meu avô não pensou 2 vezes. Ligou o carro e pisou fundo, mesmo com os pneus furados. O carro mal andava, mas seguiram em frente. O homem os perseguiu um bom trecho, correndo feito um animal. Ainda conseguiu estourar o 4º pneu, mas eles alcançaram a estrada. Dirigiram mais alguns quilômetros, até que os pneus se destruíram por completo e o carro não pôde mais. Finalmente acharam sinal e chamaram o compadre de meu avô, que chegou com pneus de reposição e uma arma, caso fosse necessário. Mas graças a Deus não foi. Depois disso, nunca mais voltaram àquele bosque que fica perto de Ribeirão Preto. Meu pai diz que meu avô não falava muito do assunto, e desde então sempre carregava uma arma no carro.